Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou tentar resumir isso de uma forma bem simples. Eu já falei muito sobre esse assunto, acho que já estava bem batido, né? Mas como as perguntas vão surgindo, não é menos importante responder, independente de qualquer coisa. A questão dos portais, abertura de portais, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Primeiro, o universo não obedece o calendário humano. Então esqueçam essa questão de seguir calendário romano. O nosso calendário atual, que a gente usa tradicionalmente, é um calendário que está muito equivocado em relação à conjunção solar, lunar e estelar, das constelações, basicamente dito, né? Então, se a gente pegar calendário harmônico de tradição maia, se a gente pegar o calendário chinês, calendário tibetano, os calendários antigos, vai? Quando a gente estuda Vedanta, quando a gente pega para olhar isso a fundo, o nosso calendário atual não obedece muita coisa. Então o pessoal fica muito preocupado com esse negócio de abertura de portal por causa de data de calendário, esqueça. E aí é só a minha opinião, não sou dono da verdade. Cada um vai responder por aquilo que entende que é mais cabível ou não. Na minha visão não faz sentido. Porque quando a gente aprende a conduzir a energia interna, né, porque o nosso corpo, como microcosmo, é o universo do macrocosmos. Então é um microverso, né, um pequeno universo do macrocosmos. A gente é um fractal do próprio universo a nível manifesto. Então, quando a gente passa a perceber isso dentro do corpo, a gente consegue saber se tem um portal abrindo, fechando, se a gente consegue atravessar ou não. Principalmente se a gente tem o quê? Gradiente de energia, ou seja, se a nossa energia é compatível com a abertura daquele portal ou conjunção ou buraco temporal, aí cada um dá o nome que quiser. Enfim, acessos a dimensões ou a estados de consciência diferentes do estado atual que a gente se encontra. Então, isso são portais. Portais são travessias para outros estados de consciência ou experimentação de energia. Não são melhores ou piores. E aí que é onde a gente tem que tirar esse conceito. Nossa, porque eu tenho que atravessar o portal, meu Deus, ó, não. A gente tem todos os portais dentro do corpo, literalmente. Então, quando a gente aprende a se conectar com os chakras do corpo, né? O pessoal fala chakras, mas a pronúncia seria chakras, que são vórtices. Eu prefiro usar a palavra vórtices ou portais. Então, cada chakra no nosso corpo, a nível energético, é um portal. Quando a gente se conecta aos portais, que são os subchakras, estão atrelados aos meridianos e órgãos do corpo. Então, quando a gente aprende a se conectar aos órgãos, quando a gente aprende a se conectar aos meridianos, a gente está se conectando a partir do microverso, ou do ponto mais próximo que a gente tem a nível cognitivo de consciência do corpo humano. A gente está atravessando portais, transferindo consciências para outros estados, que visam o que? A mesma coisa que no universo macrocósmico, depurar e cumprir as yugas, que são os ciclos evolutivos da manifestação da energia cósmica. Isso no nosso corpo pode ser otimizado. Então a gente otimiza fazendo o quê? Usando fórmulas, práticas internas, asanas, pranayama, alquimia, magismo, para que a gente encurte o tempo dessa energia girar e a gente se torne consciente dela ou de quem a gente é. Então não é uma competição. Na verdade é o contrário. A gente tem que cada vez soltar mais, se desprender, tirar a identificação e os rótulos. Porque quanto mais peso a gente põe nisso, mais difícil é a gente observar o todo. Porque quanto mais peso a gente põe, é como se a gente fosse diferente de quem está do nosso lado, ou de uma parede, ou de uma pessoa, de um animal, ou do universo, do céu, das estrelas. A gente é parte disso tudo de uma certa forma. E eu sei que só falando não serve para nada, né? É por isso que a gente tem que praticar, para adquirir um estado de consciência e que isso se torne natural. Não tem a ver com o corpo humano deixar de sofrer ou não. Tem a ver com entender que ele sofre e sofre um pouco mais do que deveria toda vez que a gente descumpre as leis básicas do céu e da terra, principalmente em relação ao autorrespeito e respeito ao próximo. Que a gente não fugir das nossas obrigações enquanto humano, mas não desdenhar as leis do céu, né? Para a gente harmonizar o interno e o externo, o material e o espiritual. Então essa é a busca do caminho.
E não tem um mal em a gente fazer o certo e errado, isso daí são só experimentações. De certa forma é tudo um holograma, mas a gente sofre no meio desse holograma. Então, desde seres que foram criados para a dominação, então vamos imaginar aí que um ser super ultra espiritual sabe manipular a energia do jeito que ele quer. Ele pode conquistar pessoas, universos, galáxias. Pensa aí num filme de ficção, vai. Para quem não acredita, pensa num filme de ficção. Então, vamos imaginar que seres nessa categoria possam dominar pessoas ou seres. A partir do momento que esse ser exista, algo o criou. Então, quando a gente pega nessa bola de neve toda, que a gente fala de karma, né, que são as ações, eu quebro pensando assim, né? Não vou dizer uma conclusão, mas pelo menos a forma como eu entendo hoje em dia. Se a gente fala de karma, quem foi a primeira pessoa ou ser que errou? Então, quando essa primeira divindade que criou o plano manifesto e a manifestação corpórea humana, e ali colocou uma consciência senciente, ou seja, um ser senciente não é um ser só instintivo, ele pode buscar a própria identificação com algo a mais. Quando que isso errou? Isso, ou aquilo, ou esse? Aí vocês colocam a rota que vocês quiserem. Mas quando houve o primeiro erro, que gerou essa bola de neve, que virou essa usurpação que a gente vê hoje, esse caos total. Então, quando a gente vai um pouco além dessa questão religiosa ou dogmática, a gente percebe que existe muito mais coisa nisso envolvida do que a simples crendice de que, sei lá, só um reino, um ser, um ET ou alguma facção está por trás disso. Tem muito mais coisa. E a gente ou perde o tempo investigando isso, ou ganha outorga, e aí tem que ser de forma consciente, para combater e destruir isso, que é o seu propósito, é o seu Dharma, ou a gente busca a própria ascensão, verticalização, ascensão, despertar, lucidez, insight, samadhi, vocês dão o nome que vocês quiserem. Estado de consciência desperto. Ou seja, a gente procura identificação, passa a sentir todas as coisas, independente da pessoa, ser, universo, a gente se conecta com qualquer coisa. Mesmo que o nosso corpo custe a própria vida. Que a vida é perecível, como toda energia transmutável ou em eterna mutação do próprio universo. Quando a gente está alinhado ao nosso Dharma e a gente percorre ele, não precisa ter medo. Que mesmo que custe a nossa vida, o nosso propósito está alinhado ao Dharma. É a mesma coisa que eu explico às vezes. Assim como a gente fala que Oxalá criou Aruanda na Umbanda, a gente pode falar que Sakyamuni, ou o Buda Iluminado, criou, ou o Buda Amitabha criou Terra Pura. São só construções mentais de seres, divindades que sustentam aquela energia. Então a gente pode se conectar a tudo que a gente quiser, porque a gente é parte disso tudo, mas a gente também é essa divindade. E nos cabe escolher um caminho de pacificação ou um caminho em que a gente identifique a nossa própria energia ao ponto de experimentar coisas que são bem perversas. São escolhas. Não é certo e errado, é identificação. Você pode querer ver um filme de ficção científica em que você se torne um ser grotesco, que perverta a sua própria energia. É uma escolha. Você querer passar por um estado grotesco, em que você corrompe a própria energia. Ou você pode escolher um estado que você sutilize ela. Ambos são ilusórios e temporais. A gente é sombra e luz, a gente é inferno e céu. Cabe cada um escolher o caminho e o propósito. A questão é, onde está a intenção, onde tem virtude, o Dharma se cumpre. E o Dharma harmônico, o Dharma do caminho do meio, que é a harmonia, que é o vazio primordial, é um Dharma de pacificação. Então, quando a gente escolhe isso, não tem por que usar máscara. É só apertar um botãozinho vermelho, escrito vamos andar, vamos soltar, vamos caminhar. E as coisas fluem, né? Para mim não falar outra coisa. Tá certo? Abraço a todos, acho que deu para explicar aí em relação à pergunta. Tudo de bom.